Bom Olá, dia! amigos. Bom dia, sejam bem-vindos a mais um estudo de Salmos. Como é que vai, Haroldo, Júlio? Todos muito bem-vindos. Oi, Ah, Laura, bom tudo dia, né? bem. Que bom ter você aqui, né? Da outra vez, Júlio e eu ficamos aqui sentindo sua falta, mas estamos de volta com o nosso salmo, né, Júlio? Pois é, Hoje deu certo com o time completo. e ela veio hoje num dia de um salmo diferente, né, Haroldo? Mas eu É, queria ressaltar aqui o que a gente estudou no outro, né, no último salmo, sabe? Alguns temas que a gente abordou, né, no Salmo 5, Haroldo, para a gente relembrar, né? No Salmo 5 foi muito legal. A gente comentou sobre a diferença entre o pedido e a resposta divina, né? Porque a gente falou que o que estava no Salmo ali, às vezes, pedindo a destruição do ímpio, isso, aquilo era uma súplica humana, né, Haroldo? E não uma resposta de Deus, né? A gente exatamente. comentou um pouquinho disso. Falamos sobre o caminho do justo e o caminho do ímpio, né? Então, quem não acompanhou o Salmo 5, vale a pena ir lá, né? Fala justo sobre isso. Sobre a impiedade, né, Haroldo? Sobre aquele extremo mal, aquela maldade, né? É, daquela pessoa que se afasta realmente de Deus. Falamos sobre justiça divina e lei de causa e efeito, falamos sobre correção versus punição, ou seja, entender que os sofrimentos, a dor, né, a gente não vê como uma punição, mas como uma correção amorosa que visa o crescimento, né, espiritual. Falamos também sobre misericórdia divina e processo de purificação, né, e falamos sobre a importância de divulgar os salmos também. Mas hoje nós vamos para o Salmo 6, não é isso? Hoje é o Salmo 6. O resumo ficou dentro do que foi mesmo, do Salmo 5? Ficou, tá muito bom, é isso mesmo. Não, e vale a pena a pessoa assistir, voltar, reassistir, É isso aí. muito Ó, então importante. nós estamos fazendo aqui diferente, e a gente deve fazer nos próximos assim, sempre a gente recapitular o Salmo anterior, aí fazemos nossa aberturazinha e começamos o Salmo 6, pode ser? Sim. Então vamos lá para a gente entrar no clima. Dando Coisa as boa. boas-vindas, né, ao Salmo 6. E aqui na Bíblia de Jerusalém, eles vão nos dar uma dica, né, dizendo que é um Salmo 6, súplica durante a provação. E aí ele dá a dica que agora vai entrar o mestre de canto, instrumentos de corda, sobe uma oitava e Salmo de Davi. É uma Vai oitava entrar o abaixo ou canto. acima? Eu achei que seria uma oitava abaixo, porque a pessoa estaria meio que chorando lá e tudo, mas aqui ele fala: ah, não, não é sobe, não, é sobre a oitava, com instrumentos de corda sobre a oitava. É. Ah. E aí, Haroldo, oitava abaixo ou acima? Não, esse é abaixo, com certeza. Esse é um tema, está suplicando por misericórdia, já é o início do salmo, né? Senhor, não me castigues, olha, não me repreendas na tua fúria e não me castigues na tua irritação. Então, Vamos aqui entrar, nós vamos começar com a leitura, Haroldo? O que você acha? Como é que você quer sim, fazer isso? podemos. Né? Então, o salmo começa com. Eu vou fazer a leitura aqui, eu estou traduzindo agora direto, porque a tradução desse salmo não está muito legal. Né? Então, para o que dirige com os instrumentos de corda, entoação de Davi. Senhor,
E aqui é o nome, né? Senhor, não me repreendas na tua fúria, não me castigues na tua irritação. Compadece-te de mim, porque, Senhor, estou lânguido. Me cura, porque estão assustados os meus ossos. Olha isso. É a expressão em hebraico. E o meu ser, a minha alma está assustada. Até quando? Retorna, Senhor, e retira a minha pessoa, me salva por causa da tua benevolência. Porque não há a tua recordação na morte e no Sheol. Olha isso. O Sheol é a região que nós espíritas chamamos de umbral, né? Não há a tua recordação no Sheol. Quem te agradece? Eu estou cansado com o meu gemido. Inundo a noite toda o meu leito com as minhas lágrimas. A minha cama se dissolveu em um banho. Olha isso, um banho de lágrimas, né? Os meus olhos se debilitaram por causa daqueles que me hostilizam. Afastai-os para longe de mim, todos aqueles que obram na iniquidade. Porque o Senhor me escutou. Escutou o som do meu pranto. O Senhor escutou a minha súplica e acolheu a minha oração. Que eles se envergonhem e que fiquem assustados, muito assustados, todos aqueles que se tornaram meus inimigos. Que eles retornem e que se envergonhem. É isso. Esse é o salmo. Bem diferente, né, das traduções, assim, mas o sentido é o mesmo, né? Bem-aventurados os aflitos. Eu já pensei quando eu li esse salmo, a pessoa Isso, está aflita. isso aí, isso aí. E aí tem alguns detalhes que a gente vai ter que trabalhar aqui, né? Alguns detalhes importantes, muito importantes, muito importantes. É, Que eu quer fiz uma começar? pesquisazinha, né, Haroldo? Ele é um salmo bem de súplica também, né? De reconhecimento, né? Também de Deus, né? Ele suplica e acredita, né? Não, é todo salmo, o salmista, não há dúvida sobre Deus, né? Isso, Uhum. nenhum salmo, né? Ah, então Em nenhum pronto. salmo. O diferencial desse salmo aqui, aqui é alguém que está sofrendo as consequências da justiça divina Sim. e está suplicando por misericórdia. Então, esse é um ponto que eu gostaria de tratar aqui. Esse é um ponto que eu gostaria de tratar. Porque nós temos que tomar um cuidado muito grande para não ter uma abordagem ingênua da justiça divina. Bom, a justiça divina, ela é firme. Ela é firme. Mas ao longo dos anos, no movimento espírita, a gente foi deixando de considerar o aspecto da severidade da lei, da justeza da lei, e a gente começou a construir um pensamento equivocado de que existe jeitinho na lei divina. Quer dizer, e isso não tem. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Todo mundo deve conhecer o livro psicografado do Vitor Hugo, né? Párias em Redenção. Não é César? Não é, Júlio? Párias em Redenção? Eu fiquei em dúvida aqui se é do Divaldo ou se é a Zilda Gama. Párias em Redenção.
Eu acho que é a Zilda, né? Zilda Gama, grande. Não, Divaldo Franco. Divaldo Franco. Párias em redenção. Gente, o que é um pária? É um criminoso. É um criminoso. Então, como que a justiça divina trata um criminoso? Ela redime. Mas ela redime com leite condensado? Redime com leite condensado? Não, não. Então, no judaísmo tem uma ideia de que eu tenho dois pilares. Deus tem dois pilares. O pilar da misericórdia, da doçura, da leveza e o pilar da energia, da força, da correção. O judaísmo também costuma dizer que são as duas faces de Deus e que você enxerga a face adequada ao seu comportamento. Então, se você é um pária, a face de Deus que você mais enxerga é essa, da firmeza, da dureza, do rigor. Se você já está mais adiantado no caminho da redenção, você enxerga mais a face da doçura, da misericórdia. Olha que bonito. Tem um texto, isso é fantástico, Pierre Lenhart, ele diz assim: Deus tem que ser amado, mas tem que ser temido. Nós não podemos eliminar o temor a Deus. Olha isso. Nossa, Haroldo. É que esses temas, né, Haroldo, eles foram objeto de uma, pro meio, eu entendo até para o meio espírita, principalmente, né, de ressignificação, né? Ou seja, a gente. Só que aí, vamos dizer assim, nessa ressignificação, nesse processo nosso de sairmos de um extremo para o outro, é como se perdesse algumas coisas, né? Isso. Que precisasse resgatar. Porque esse temor, a gente até falava assim, essas terminologias que estavam no Antigo Testamento Isso. a gente foi abandonando, né, Haroldo? Assim, meio que sem muito meditar sobre elas, né? E temor é uma delas. O que a gente tem que tomar um cuidado, Júlio, eu posso mudar a terminologia. O que eu não posso perder é a ideia, o princípio. Eu não posso perder o princípio. Né? E veja, o Consolador Prometido, quando Kardec escreve lá, Bem-aventurados os aflitos, a Eleonora lembrou muito bem, né? Quando a doutrina espírita vem trazer a lei de causa e efeito, vem trazer a reencarnação, qual angústia, qual angústia que o Espiritismo veio atender? Que resposta que ele veio dar? Ele veio consolar quem? Ele veio consolar uma mãe cujo filho de 16 anos foi assassinado. Ele veio aconselhar os pais cuja filha e o filho de 4 anos de idade está com um câncer irreversível. Ele veio, perceberam? Por isso é chamado de Consolador Prometido. Então, ele veio trazer esclarecimento de por que isso está acontecendo com você. Por que isso está acontecendo? Só que nós podemos, esse é o fato. Esse é o fato.
Então, nós temos bilhões de pessoas passando ou que vão passar por expiações. A expiação, ela é decorrente do passado. A prova, uma prova, pode ter uma causa presente. Então você está passando ali por uma dificuldade, tudo, por questões de imperfeição moral, de imperfeição do espírito, falta de previdência, falta de cuidado, de disciplina, etc, etc, etc. Causas atuais, inclusive, das aflições. E prova, você está sendo provado. Você precisa ganhar experiência, precisa ganhar maturidade. Mas não dá para explicar uma criança que já nasceu com hidrocefalia. Como é que eu explico isso? Como que eu explico isso? Então, tem fatos que são muito dolorosos. E aí eu tenho dois caminhos. O caminho da Inquisição, né? Que é imaginar que Deus está com um chicote castigando todo mundo. Né? E uma visão fantasiosa de que não tem. Não tem resgate. Não tem. Né? É só o amor. Né? Como se o amor de Deus pudesse ser restringido às nossas manifestações piegas. Porque quando uma mãe, quando um pai está corrigindo um filho, isso é uma alta manifestação de amor. Porque quem não ama não corrige. Quem não ama deixa você se afundar, deixa você fazer tudo errado. A pessoa que não te ama, né? Quem te ama fala, oi, peraí, Eleonora, não faça isso. Não quero, nunca. Nossa, nem imagino ver você numa situação, não faça isso, por favor, não é? Então está lá no capítulo 13 de Coríntios, as características do amor. Está lá. Então, esse salmo vai trazer isso, porque esse é o salmo do pária em redenção. Párias em redenção. Né? Filhos do Calvário. Filhos do Calvário. Por que são filhos do Calvário? Eles vão passar pela crucificação. E por que eles vão passar pela crucificação? Porque é todo mundo puro, igual Jesus, não tem nada para resgatar? Mais ou menos, né? Ele fala isso, ele fala isso, Leonora, no versículo 6, ele diz assim, porque não há na morte recordação de ti. Né? Eu não entendo que ele esteja falando aqui da morte física, da morte espiritual, no sentido psicológico. Que você morre quando você está na revolta,
quando você está na rebeldia, né? Não há na morte recordação de ti. E no Sheol não há quem te agradeça. Não é? Então, vamos fazer assim. Vamos visitar o umbral mais profundo. Tem alguém lá de joelho agradecendo a Deus? Se tivesse, seria imediatamente resgatado pelos samaritanos. Porque eles passam lá todos os dias. A gente aprende lá no Mensageiros, o poço de socorro está no meio do umbral. A Morada Nova está lá na região bem inferior do umbral. Está cheio de colônias ali, está cheio de postos de socorro. Está lá. Mas por quê? Por que que não resgata todo mundo? Porque não é todo mundo que quer ser resgatado, né? Violenta, né? Os espíritos que estão ali sem condições de estar numa situação, na outra situação. E quem está ali sem condição de estar na situação, está mergulhado em lágrima. Haroldo, você falou do livro, né? Mas eu abri aqui para ver. Olha só os capítulos aqui. Loucura, peraí. Deixa eu abrir aqui. Olha, Os capítulos, Haroldo, aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Peraí. Aqui, ó. Vou pegar o capítulo 5 aqui, que já pegou um pouquinho do que você falou. Capítulo 5. Ascensão criminosa e glória amarga. Capítulo 7. Obsessão, vingador e pertinaz. Capítulo 9. Subjugação impiedosa, a impiedade aí. Impiedosa e nefasta. Infeliz despertar do além. nossa. E o capítulo 3, na segunda parte, projetos e esperanças futuras. Aí, isso. Assim, eu peguei aqui, sortido aqui um livro que achei, um arquivo que eu achei na internet, mas achei interessante o quanto que ela conversa, dialoga, inclusive com os termos que estão nesse salmo, Haroldo. Realmente. Sim, sim, com certeza. Com certeza. Né? Por isso que a gente não pode ficar apegado à palavra, né? Porque, vê que o Vitor Hugo está usando as palavras aqui porque ele quer dar um significado mais amplo para essas palavras. Né? É da mesma maneira que fala aqui, ó Senhor, não me corrige na tua irritação, né? Não me repreendas na tua fúria, nem me castigues na tua irritação. Aí a pessoa fica interpretando literalmente. Ai, Deus fica enfurecido, Deus fica irritado. Não, não está falando de Deus, está falando da lei de causa e efeito. Né? Que ela vai só endurecendo para quem se torna mais duro. A lei vai endurecendo para quem se torna mais duro. Duas coisas que você falava, eu me lembrei, Haroldo. Primeiro, até para a gente. Você falou assim, da justiça divina. Jesus vai trazer que o amor cobre a multidão dos pecados. Então, depois queria que a gente pegasse esse trecho para mesclar ele com aquilo de que é a justiça divina, de como que ela atua. E a outra é que quem com ferro fere, com ferro será ferido, Será é isso? ferido. E tal. Então, ou seja, como é que a gente conjuga essas duas afirmativas, né? Porque uma diz que o amor cobre a multidão de pecados e a outra diz que com quem com ferro fere, com ferro será ferido. E a gente então fica no meio do caminho pensando, ora, num Deus punitivo, que a gente estava falando que não é, e ora num Deus permissivo, que, que meio que não, vou dar um jeitinho aqui. E você falando, e eu vejo quando o salmista está falando, ele me lembra muito aquele filho pródigo que está voltando, pedindo as coisas para o pai meio equivocadamente. É isso aí. É isso aí. A questão é o seguinte, Júlio. Se você optou para estar com instrumentos de ferro na mão, você fez a escolha da luta e da disputa. Se você fez essa escolha, quem vai conduzir o seu processo educativo será o ferro. Porque você escolheu. Né? Quem com ferro fere. Então, tem uma escolha prévia. Eu escolhi
usando o meu livre-arbítrio, eu escolhi encher a minha mão de instrumentos, de armas de ferro. O ferro aqui é o símbolo, né, das armas, né? Então, se eu escolhi encher as minhas mãos de armas para ferir, qual o processo educativo que a lei divina vai usar comigo? Ferro. Faz sentido? Por que isso? Pelo princípio da afinidade. O princípio da afinidade. Então, se eu escolhi o verbo desequilibrado, a agressão verbal, eu serei educado pela agressão verbal. Porque você atrai aquilo que você emana. Agora, qual que é o nosso problema? A gente emana pimenta. Quando a lei divina nos devolve pimenta, a gente põe a culpa em Deus. Nossa, mas Deus é tão ardido. Então, qual que é a minha expectativa? Que eu emane pimenta e receba mel? Exatamente. Exatamente isso. Né? Então, se eu escolhi o clima da luta, se eu escolhi o clima do ferir com espada, que eu espere esse clima para me educar. Porque, veja, tira Deus disso. Tira Deus. Ah, eu não posso escolher? Pode. Pode escolher. É isso que você quer? É esse o clima que você quer viver? É, pode. Mas entenda, a natureza responde às suas escolhas. Então, quem emana vibrações pesadas, o que está preparado para ele? O umbral. Aquele é o local adequado ao que você está emanando. O dia que você mudar a sua emanação, você é retirado daquele local. Agora, se eu encher minhas mãos de amor, e aqui não tem amor hollywoodiano, amor, eu acho que eu vou ali porque eu distribuí cesta básica, aí eu não vou ter meu resgate. Isso é fantasia. Então, o amor que cobre a multidão dos pecados é o seguinte: você recebeu um inimigo do passado como filho. Filha. Então, o que significa isso? Significa que durante 25, 30 anos, você vai amargar ingratidão, dureza. Porque aquele espírito foi prejudicado por você. E o amor que cobra a multidão de pecados são 30 anos de renúncia, de sacrifício, de perdão, de tolerância. Não é o amor hollywoodiano, mimimi, óculos de Poliana. Não vai ser com um olhar de Poliana que você vai converter um espírito inimigo que nasceu na sua família. O amor que cobre a multidão de pecados é o amor renúncia, o amor sacrifício, o amor perdão, o amor tolerância, que tem paciência de converter séculos de ódio com 30 anos de convivência no mesmo lar. A espiritualidade chega e fala assim, quando você chega no mundo espiritual, fala, filho, parabéns. 3 séculos de inimizade você dissolveu em 50 anos de paternidade. Em 50 anos de maternidade. Essa paternidade, essa maternidade sacrificial
você não foi reconhecido, você recebeu ingratidão, você fez extremos sacrifícios, extremas renúncias. Esse filho, essa filha, é o amor que cobre a multidão de pecados. Agora, nós estamos achando que amor que cobre multidão de pecado é cobertura de Nutella. Eu fui ali e falei baixinho na casa espírita, então não vou ter que passar mais por nenhuma expiação. Tem que tomar cuidado com isso. Porque a questão é, se eu recebi um inimigo dentro do lar, eu posso continuar brigando com ele mais 100 anos, eu posso. Esse é aquele que com ferro fere. Com ferro fere. Né? E quantas propostas, porque veja, onde que está a misericórdia divina? Eu falo assim, a misericórdia divina está no seguinte fato. Eu falo assim, meu filho, eu cobri a inimizade que você construiu com o manto da maternidade. Eu cobri a inimizade que você construiu com o manto da paternidade. Você não soube aproveitar. Na condição de pai e de mãe, você tinha todos os recursos para dissolver toneladas de ódio em amor. Ah, mas era difícil, porque eu estava imaginando que o amor que cobre multidão de pecado era assim, eu ia entregar uma cesta básica e resolvia todos os meus problemas. Eu falei, então você nutriu falsas expectativas, filho. Você nutriu falsas expectativas. Porque o amor que nós estamos falando aqui é o amor doação, é o amor renúncia, é o amor sacrifício, é o amor em que você fala assim, gente do céu, eu estou só dando, não recebo nada. Tá tudo certo, tá tudo certo. Você ficou 3 séculos tirando. Você ficou 3 séculos usurpando tudo desse espírito, agora ele vem como filho, como filha, e ele é ingrato com você e você está revoltado? Tem uma cena, eu vou contar aqui porque é público e ele contou publicamente, então não é nenhuma inconfidência. Nosso querido amigo Roberto Lúcio, psiquiatra do Hospital André Luiz. Aconteceu um fato tão bonito, tão incrível, né? Porque ele tinha 3 filhos, né? Cheio de despesa e conta para pagar, e menino na escola, aquela luta. Um dia ele ficou bravo. Eu estava narrando a mediúnica e falou assim: escuta aqui. Eu não estou satisfeito. Lá no diálogo. Não estou satisfeito, não. Se fosse só eu e minha esposa, estava numa vida boa, viajando. Com o que eu ganho, com os recursos que eu tenho, estaria numa boa. Fui escolher essa paternidade aqui. Olha só o sacrifício. Aí o Espírito falou assim: Roberto, meu filho, se você não tivesse esses filhos, você não teria os recursos que você tem. Porque só foi concedido a você ter os recursos que você tem por causa desses 3 filhos que você recebeu. Para cuidar dos filhos. Então, o recurso é deles, viu? É deles, não é seu. E isso é amor que cobre a multidão de pecado. Por quê? Tem outra forma de resgatar? Tem, Júlio. Eu podia voltar com esses 3 e ficar brigando, um espetando o outro de novo. Pode. Então você está dizendo que eu posso ficar brigando com ódio 1000 anos de alguém? Pode. E eu vou aprender? Vou. Você vai furar tanto e vai ser furado tantas vezes que uma hora você vai cansar. Falar, nossa, eu estou cheio de furo. Cansei. Aí a pergunta aqui, né? Até quando esse sofrimento? Até quando, né? Até quando, Senhor? Até quando?
Ó, a misericórdia divina, veja, gente, a misericórdia divina, ela não dissolve as sombras que nós criamos. Ela nos dá os recursos para dissolver. Quem tem que dissolver somos nós. Então, a gente tem que tomar cuidado para não sair dessa fantasia, para não cair nessa fantasia de isenção da lei. Então está aí no Párias em Redenção. A primeira parte do livro, os espíritos estão acumulando resgate. Estão tacando fogo. Glórias até que eles dizem ali, né? Glórias que vão passar. Ele fala bonito ali, como é que é, Júlia? Glória, ascensão criminosa e glória... Era, eu ouvi. Na Eles primeira estão parte, plantando, né? capítulo 3, eu Glória acho. amarga. Glória amarga. Ascensão criminosa e glória amarga. Olha isso. Quer dizer, você acha que você está ascendendo, que você está levando vantagem, mas você está subindo de forma criminosa. E você está acumulando glórias, títulos, posses, fama, achando que é uma vantagem. Quando você acorda, aí você quer que passe uma borracha. Não, gente, apaga isso do meu currículo. Não fui eu. Misericórdia, por favor, apaga isso do meu currículo. Não tem isso, gente. Não tem isso. O que Deus dá é o seguinte, ele fala, filho, eu vou te dar um caderno novo e um lápis, mas tu vai ter que escrever outra história, viu? Tu vai ter que escrever outra história. E só tem um detalhe. A história nova que você vai escrever, ela começa do final da velha. É isso que eu ia falar. Eu vou te dar mais páginas para você escrever. A que tá lá, tá lá. Vamos Aqui escrever tá lá. novas páginas, né, Haroldo? Essas Vou novas, escrever nova história. essas novas páginas é que cobrem as outras, né, Haroldo? Olha, aí vem Emmanuel com seu poder de síntese absurdo. Chico, embora ninguém possa voltar e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Só isso, né? Ele precisava ter escrito, só isso, mais nada. O Perfeito. resto é só comentário. É tipo assim, ó, o menor será o maior e o maior será o menor. É assim, é perfeito. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Mas o que está dizendo aqui? Não fica alimentando expectativa de que vai ser apagado. Porque não vai. Então, a misericórdia é assim, Senhor, me dá mais páginas. Me dá mais páginas. E é tão bonito. E agora eu vou entrar numa coisa. Aí agora. Bom. Agora não está em livro, tá, gente? Você tá, mas não tá. Tá nas entrelinhas. À medida que você. Porque a programação espiritual, ela não é rígida. Está lá no Livro dos Espíritos. O que está programado espiritual são os elementos estruturais da sua encarnação. Vou dar um exemplo. Elementos estruturais. Quem vai ser seu pai e sua mãe biológica? Que lugar que você vai nascer? Olha isso. Seu patrimônio genético. O conjunto de reparações que você tem que fazer nessa vida. Assim,
Uma linha. Você vai ter que reparar com fulano. Ah, como? Como você quiser. Você vai encontrar fulano e essa história vai ter que ser resolvida. É assim, são as linhas gerais. Mas quando você vai tendo progresso na encarnação, quando você opta pelo amor, amor renúncia, amor sacrifício, amor entrega, amor silêncio, amor perdão, quando você opta por isso, o seu aproveitamento, porque são fases, gente. São fases, são séries. Você vai tirando boa nota, os espíritos que dirigem a evolução falam, ei, peraí, reunião. Eleonora está saindo muito bem. Está saindo muito bem. Eu acho que ela tem condições de receber mais recursos para simplificar as próximas etapas. Aí eles começam a dar um recurso. Aí a Eleonora sai bem. Ele fala, nossa, que maravilha! Que espetáculo! Olha, agora ela vai passar por um período difícil, que é aquele resgate doloroso, gente, mas ela está pronta, tá? E ela passa. Meu Deus, gente! Libera mais recursos para a Eleonora, que o mais difícil ela cumpriu. Olha, pode dar possibilidades aí. Essa encarnação vai ser... Perceberam, gente? É dinâmico. Deus te ouça, Haroldo, viu? Estamos vibrando com isso. É fato, Eleonora. É fato. Sabe por quê? Kardec escreve... Olha o que o Kardec escreve. Ele fala assim, a lei de Deus não é nenhum código. A lei de Deus é o pensamento dele mantendo a ordem segundo a segundo. Não tem nenhum computador, nenhum código com lei divina, não, gente. Quem faz cumprir a lei divina, sabe quem que é? É o pensamento de Deus circulando no fluido cósmico. Os judeus chamam isso de supervisão individual divina. Deus te supervisiona segundo a segundo. E o Kardec, isso está lá no Talmud, o Kardec pegou isso e escreveu no capítulo 2 do livro A Gênese, o item Providência Divina. Aquilo que Kardec escreveu lá no Providência Divina, ele pegou lá no Talmud. Ele começa o capítulo dizendo sobre a supervisão divina individual. E ele começa dizendo assim, alguns equivocadamente imaginam que Deus não acompanha os mínimos e insignificantes detalhes da sua vida. Isso é um engano. Por quê? E ele vai explicar. O fluido cósmico. Porque nós estamos mergulhados no fluido cósmico. Não tem mágica, não. Cada segundo seu está sendo supervisionado. Então, eu até sugeriria, eu não estou gostando muito de falar em lei divina. Porque quando eu falo em lei, a pessoa pensa num código. Aonde que está essa lei? Ah, está no Código de Penal. Tá. E a lei divina não está escrita em código nenhum. Então, eu acho que seria melhor a gente substituir lei divina por pensamento divino. O pensamento do todo sábio, e no pensamento, vocês lembram, né? Tem o sentimento e as ideias, né? Está lá no Pensamento e Vida. A mente, a face do espelho é o sentimento e o centro é o raciocínio. Então, pensamento tem tudo, tem o sentimento, então no pensamento tem o amor. Então, é o pensamento divino que equilibra o universo. A lei divina está no pensamento de Deus dirigindo
a cada milésimo de segundo, tudo. Aí você fala, ah, não, Haroldo, então tá. O Consolador prometido. O que o Espírito Verdade fala? Eu, jardineiro divino, cultivo as vossas almas no silêncio dos vossos pensamentos. Olha isso. O que ele está dizendo? Eu tenho acesso à mente de vocês. Estou supervisionando aqui. E eu estou supervisionando e cultivando. Por isso que é o seguinte, gente, tudo pode mudar. Agora, se for de Deus, nunca muda para pior. Se for de Deus. Se for de Deus. Se deixar por minha conta, muda tudo para pior. Se for de Deus, muda sempre para melhor. Agora, o melhor nem sempre é o mais agradável. Não, o O importante é isso, né? melhor nem sempre é o mais agradável. Às vezes o melhor é o mais desagradável. A gente. E um conceito de agradável, lógico, né? O que seja cômodo, né? Nem sempre o melhor é cômodo, né? E daí, porque ele Às vezes vai é dor, trazer. eu tô falando de dor mesmo, né? Às vezes o melhor é muito doloroso, Ju. Às vezes o melhor é dor no máximo do que você aguenta. Do que você A aguenta. gente, a gente chegou nesse pensamento todo e maravilhoso, né? Essa introdução, porque a gente chegou no ponto aonde o nosso salmista está. Tudo isso que aconteceu trouxe ele até aqui, esse momento, né? De Ele está no sofrimento. máximo de dor. É. Ele E está aí, no semana que máximo vem, a da gente vai conversar sobre isso, né? Muito bom, E, é- muito e, é- importante. e representa também o momento que a nossa humanidade passa, né, Haroldo? Alguns já clamando, outros já inconscientes, mas, mas já está acontecendo, né? Esse fator aí que está falando. Eu só tenho uma coisa a te dizer, Haroldo. Ah, não, Haroldo, você tá. Você falou assim, você vai falar, ah, não, Haroldo. Eu vou falar, ah, não, Haroldo. Mas tem tanta coisa que a gente tem que desembaraçar, porque quando a gente fala do amor cobre a multidão de pecados, quem com ferro fere, com ferro será ferido. E depois, enquanto você falava, me veio outro, oferecer a outra face. E a outra face, quando se trata da nossa postura, quem com ferro é ferido, não, com ferro não ferirá. Vamos dizer assim. Isso E aí. aí a gente tem, né, esse monte de coisa para pensar, porque muitas vezes a gente, inconscientemente, por causa do que com ferro fere, com ferro será ferido, quando a gente é ferido, como é que a gente reage com o outro? E aí a gente tem que resolver essa questão com Deus, como é que é essa justiça divina, como é que é com esse ferro fere, com ferro será ferido, quando se trata da nossa reação para com o próximo. A questão, nós lemos no Vir a Ser, a gente trabalhou o livro Coragem. Lá no livro Coragem tem uma mensagem do Albino Teixeira. E o Albino Teixeira vai falar exatamente sobre isso. E ele conclui o pensamento dele dizendo o seguinte, ele vai falando isso, se te agrediram, te prejudicaram, te fizeram isso, no final ele conclui assim, você fica tranquilo, estou traduzindo aqui, tá? Você fica tranquilo, porque é o seguinte, uma coisa é sofrer o mal, outra coisa é praticá-lo. Né? Porque eu, Júlio, hoje, se tem um setor que eu não invoco nas minhas orações, é o da contabilidade divina. Porque toda vez que eu pedi para a contabilidade divina justificar, deu ruim.
Deu ruim. Porque é o seguinte, a pessoa te prejudica agora. Aí você se sente injustiçado. Aí você vai para a contabilidade divina, ele mostra os últimos 3 anos que você tem feito isso que você sofreu agora. Aí a contabilidade divina fala assim, o que aconteceu, meu filho? Ah, eu fui traído. Foi traído pelo cônjuge? Fui traído pelo cônjuge. Entendi. Você sabe que você já traiu 50 vezes, né? Então, tirando essa agora, tem mais 49. A pergunta é, você vai continuar nessa face ou você vai dar a outra face? Que outra face? Não, pensa profundamente. A outra face tem 2000 anos que você trai e é traído. Que hora que você vai dar um basta nisso? Que hora que você vai sair desse ciclo? Mas como que eu saio desse ciclo? Dando a outra face. Qual a outra face? A tua face melhor. Mas qual que é a minha melhor face? Ora, a sua pior face é a infidelidade. A sua melhor face é a fidelidade. Seja fiel, meu filho. Seja fiel para você merecer ter pessoas fiéis ao seu lado. Isso é dar a outra face. Só que a gente faz uma interpretação infantil do dar a outra face. A gente acha que dar a outra face é virar saco de pancada. É ficar ali. Ah, você bateu aqui? Ah, bate agora aqui. Ah, não, bate agora aqui, porque Jesus falou. Então, dar a outra face é, a pessoa gritou, eu diminuo a minha voz. Tem uma página do Emmanuel que ele diz assim, surgiu a violência e o golpe físico. Pare, fique paralisado. Para que o agressor perceba a dimensão da própria violência. É outra face. Muito bem. Então, não é fácil. Mas é mais fácil do que brigar. Para o futuro vai ser o caminho É mais. mais fácil oferecer a mesma face, Júlio. É. Porque se eu recebo uma agressão, é mais fácil eu mostrar a minha face da agressão. Porque, por exemplo, eu, Haroldo, tenho 5.000 anos de treinamento em ser agressivo. Então, se alguém mostra a face da agressão dele, para mim é muito fácil mostrar a face da agressão. É natural até. O que eu não tenho muita experiência é na face da pacificação. Isso eu não tenho muita experiência. Então, se alguém me mostrar a sua face agressiva, eu não tenho muita experiência ainda para mostrar a face pacificadora. Tem que treinar. Muito bem. Cenas do próximo capítulo. Vamos lá? Isso. Não, muito bom, excelente. Abrimos o Salmo 6 assim com o pé direito, né? Sobrou Revendo alguma coisa do muitos Salmo 6 conceitos. ainda, gente? Ah, sim, sobrou, Nossa. porque agora ele tá lá naquele umbral lá chorando. Lembrei do André Luiz, né? Quando ele falou aquele momento em que eu não sei quanto tempo que levou, mas que eu orei, né? Assim, tô vendo a gente aqui nesse lugar, né? Súplica durante a aprovação. Cenas Muito do bem. próximo capítulo, semana que vem. Para a edição, eu vou tentar achar essa mensagem que o Haroldo citou do Coragem aí, para a gente trazer. E
Muito obrigado. Ótimo. Foi ótimo. Eleonora, Haroldo, boas Muito reflexões. bem, os meninos estão Salmos são, assistindo. o Eu vi que o salmo, Lucas lá comentou, eu vi que o João comentou, os meninos acho que estão conosco ali assistindo. Não consegui Coisa ver boa. quem mais está aí. os salmos, eles têm uma coisa. Quando a gente faz como nós estamos fazendo aqui, porque a gente sempre interpreta aqui de maneira muito respeitosa o texto. Porque tem pessoas que querem interpretar o texto bíblico e ela chega agredindo o texto bíblico, xingando o texto bíblico. Isso é uma maneira desrespeitosa de tratar o texto. Quando a gente chega respeitoso, nós temos a inspiração do alto. E quando você está respeitoso e com a inspiração do alto, você consegue extrair o espírito da letra. Esse espírito da letra é alimento para as nossas almas. Então a gente sai reabastecido. A gente sai com uma compreensão e com uma energia para encarar as lutas. Porque agora todos nós aqui, cada um vai voltar para sua casa, para o seu trabalho, para a sua luta. Para o palco onde eu tenho que cobrir a multidão de pecados com o meu amor. E dar outra face. E dar a outra E face. tirar o ferro da mão. E jogar tudo quanto é espada para longe. Né? Eu falo assim, joga para longe, porque se ficar perto, você pega de novo. Né? Banhada tá complicado. A Ó, Cacau aqui, ela mandou beijo, a Tamires e a Tânia também estão conosco. que ótimo. Ó, beijo para todo mundo. Obrigado, gente. Vou deixar a musiquinha para a gente só encerrar aqui. Com Deus. Beijo.